e respondendo a pergunta sobre o uso de especiarias na Idade Média para a conservação dos alimentos. Fiz alguns estudos na internet, li alguns textos e artigos e cheguei a algumas conclusões, né? De uma maneira geral, a alimentação na Idade Média era uma alimentação bem rudimentar, não tão sofisticada, porque muito do que se havia conquistado durante o Império Romano, da arte, de cozinhar, havia se perdido com a queda do Império. Então, na Idade Média, a principal alimentação era carne, legumes sem grandes elaborações, né, nos preparos. O sal era o principal tempero. Ele era utilizado amplamente para a conservação dos alimentos e para dar sabor. Além da técnica de salgar os alimentos, também era conhecida algumas técnicas, como por exemplo o uso da própria gordura, óleos, azeite, colocar a carne ao sol para secar, defumar. Então outras técnicas eram conhecidas e amplamente já divulgadas e são utilizadas até nos dias atuais para conservar os alimentos. Outra coisa importante é que não havia refrigeração na época da Idade Média, lógico, mas em compensação a carne era até mais fresca que os dias atuais, porque muitas pessoas viviam na área rural, geralmente tinham pequenos rebanhos, então o abate era feito mais ou menos na hora que iria consumir mesmo. Nos grandes centros e cidades, os açougues também matavam a carne lá na hora, então tinha-se acesso a bastante carne fresca na época, tá? O acesso, né, ou melhor, o uso de especiarias, né, na conservação dos alimentos, a gente tem que pensar primeiramente o seguinte: especiarias, o que são especiarias? Especiarias são produtos que têm sabor e aroma bem diferenciado, bem acentuado, isso graças a óleos essenciais presentes nesses produtos, e eram produtos que conferiam sabor aos alimentos, algo realmente diferenciado. E também havia algumas especiarias que tinham propriedades terapêuticas, então eram utilizadas também como medicamentos e etc. A especiaria, ela possui realmente propriedades de conservação. Tem propriedades antifúngicas, antibacterianas, consegue afugentar insetos. Então, se não tem um inseto chegando até o alimento, logicamente não havia menos contaminação do mesmo, né? Então, esse alimento poderia durar horas, né, ou até dias. Então, baseado nisso, a gente pode chegar a alguns raciocínios. Primeiramente, se as especiarias tinham o objetivo de conservar os alimentos, para que eu ia utilizar ela depois que o alimento estava estragado, né? A especiaria era um produto de difícil aquisição, né? Eles vinham da Ásia, do Extremo Oriente, tanto que a gente tem os relatos históricos lá das grandes navegações, né, das rotas da seda. Isso tudo tinha como objetivo trazer especiarias para a Europa, porque eram produtos que não se achavam na Europa devido ao clima e etc. Então eram produtos caros, então eu não vou desperdiçar um produto caro num alimento que já está estragado. E uma carne depois que está estragada, por mais que eu use lá canela, gengibre, eu não consigo disfarçar o odor, o gosto, as características dessa carne que já está estragada, né? E se você for pensar também, a população na Idade Média, ela não era, apesar das práticas de higiene serem bem limitadas, ela não era isenta de ter uma infecção intestinal, de uma gastroenterite e evoluir aí com vômito, diarreia, até mesmo a morte, porque aquela carne em processo de putrefação, ela estava cheia de bactérias, ela estava cheia de toxinas e isso iria causar mal. Inclusive, vendedores que vendessem produto estragado, naquela época já tem relatos que as pessoas comerciantes desonestos, eram apedrejados e a mercadoria queimada em praça pública. Então, havia uma seriedade muito grande com relação a isso, tá? Outra questão também, as especiarias, elas eram utilizadas principalmente em caldos que iam sobre a carne e tudo mais, e eram produtos utilizados pela classe alta da época. Era um produto caro, era um produto que representava luxo, que representava riqueza, era equiparado a ouro e pedras preciosas. Então, quem tinha acesso à especiaria, logicamente tinha acesso a carne de qualidade. Então ele não ia colocar esse produto numa carne que já estava estragada, ele tinha acesso à carne fresca, né? Então não compensava até mesmo financeiramente, porque já se conhecia, como eu já falei, outras técnicas de conservação: a salgar a carne, defumar, expor ao sol, secar, o uso da gordura.
Então não justificava usar um produto tão caro numa carne que já estava estragada. As pessoas mais pobres e humildes poderiam até consumir um alimento que não estava muito legal, que já estava estragando. Mas dificilmente ela ia ter acesso a uma especiaria para jogar lá para disfarçar o gosto ruim. Não, aí ela não ia ter acesso. Era um produto realmente reservado a pessoas mais abastadas mesmo da época. Então, podemos chegar a algumas conclusões. Então, a especiaria ela tinha realmente um poder de conservar os alimentos, entretanto, ela iria ser usada antes desse alimento estragar. Segundo, era um produto caro. Então, quem ia utilizar esse produto não iria utilizar em carne estragada, porque ela ia com certeza ia ter acesso a uma carne de qualidade. E por último, né, quem não tinha acesso a especiarias realmente não ia consumir esse produto, porque era um produto realmente diferenciado, produto que era mais para as classes ricas e abastadas da época mesmo. Tá? Espero ter respondido a pergunta. Tchau, tchau.